Bom dia, meu povo. Como é que vão vocês? Gente, como eu tava falando, né, no vídeo anterior que eu fiz na clínica, né, sobre o que tava acontecendo, né, comigo. E daí, como é que se diz? Foi um momento que eu tava desesperada, gente. Desesperada mesmo. Eu vou contar um pouquinho da história, como começou. Eu sempre fiz, né, meus exames, tudo certinho, tudo correto. Sempre fui no ginecologista, sempre fiz os exames de rotina, né, que a gente, mulheres, tem que fazer, né, sempre. E daí pra cá, o médico entrar em contato comigo, né, porque quando a gente faz esses exames, a gente deixa no prontuário o nosso telefone, tudo, né, vocês sabem, vocês que fazem exame de ginecologista, de ultrassom, de transvaginal, tudo isso eles pedem, né? Porque se der qualquer problema, eles entram em contato, né? Com você para conversar, né? Sobre o que está acontecendo com sua saúde. E foi isso que aconteceu, gente, que eu expliquei a vocês. Os médicos do SUS, eles entraram em contato comigo, mandou comparecer no posto de saúde e me deu essa informação, né? E de lá pra cá, gente, minha vida ficou. Eu nem sei nem explicar, porque eu não tinha nem como pensar em mais nada, né? Porque como quem sabe, né, da minha história, sabe que eu já tive, tenho pessoas na família, né, que teve esse problema de câncer e a maioria delas faleceram com esse problema de câncer, né? E de lá pra cá eu comecei a procurar me prevenir, né? Tanto a mim como as meninas. Comecei a prevenir, levar elas de médico, fazer exames de laboratório, fazer essas coisas para sempre estar, né? Ciente do que está acontecendo na nossa saúde, né? E daí o médico me falou essas coisas assim, aí eu fiquei, gente, fiquei mesmo desesperada. Só que nisso eu corria contra o tempo, porque todos os postos de saúde que eu ia procurar para fazer marcar, né, uma consulta com o ginecologista, não tinha ginecologista, ou então não estava na data certa de marcar um ginecologista. E no momento eu estava tão desesperada que eu não sabia o que fazer, como eu contei no outro vídeo, né? Quem assistiu o vídeo vai saber que eu contei, né? Que eu liguei pro meu irmão desesperado, que é a única pessoa no momento que eu pensei, né, em contar, porque a gente um ca- só quem é, né? Quem já está acostumada com esse caso vai saber como é, né? Você fica constrangida de contar um assunto desse para qualquer pessoa, assim, né? E no momento eu não estava com confiança de contar a ninguém, também estava assim tão triste, tão preocupada e tão envergonhada também, né? Como era que, no meu pensamento, como era que ia ser a reação das pessoas comigo contando esse caso. Então a primeira pessoa que veio na minha frente foi meu irmão. E daí eu contei com ele me deu o maior apoio lá, como já tinha dito a vocês, né, num vídeo anterior sobre isso. E nisso minha vida desandou. Desandou. Aí eu, no meu relacionamento, não tinha mais, como é que se diz, paciência. Paciência para estar com relacionamento nenhum, que já estava irritando minha mente, ou com aquela ansiedade misturada com aquele desespero, e eu procurando médicos para resolver, né, o meu problema, como o médico lá tinha me dito mesmo, procure um ginecologista com urgência. Então aquilo me abalou tanto, gente, que eu não sabia mais o que fazer. Então eu tava correndo quanto tempo que eu esqueci tudo, relacionamento, tudo, não tinha cabeça para relacionamento e nada. E foi aí que foi desandando mesmo minha vida. Porque eu preocupada, né, que eu tenho duas meninas, então as meninas não é meninas assim que são inteligentes assim, como assim, de sair para lugares, de pegar ônibus sozinha, de resolver coisas sozinha. Então, são as meninas que são leigas nessa história. Então, são as meninas que elas são dependentes, entendeu? De mim para tudo isso. Não é aquelas meninas mesmo já avançadas na vida. E meu pensamento, meu Deus, se acontecer isso comigo, se eu ficar mesmo com minha saúde prejudicada, como é que vai ser pensando nas meninas? E são as meninas que não sabem nada, nada da vida. E aí aquela preocupação na minha mente, gente, daí até psicóloga. Eu não vou mentir para vocês, eu tive que me consultar com uma psicóloga porque eu estava com um psicológico tão abalado, mas tão abalado que eu não tinha mais pensamento, não tinha mais
como coisa aninada, e aquilo segurando aquilo para mim mesmo, porque eu não tava tendo confiança de sentar com alguém para conversar sobre aquilo ali. Eu queria resolver do meu jeito e segurando aquilo tudo calada, gente. Imagine você aguentar tudo aquilo calado ali sem poder contar com ninguém, né? Sem poder contar o que tá se passando com você a ninguém. E aquilo ali, aquela angústia, aquele tormento, e daí a ansiedade aumentada. Mas Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tão maravilhoso na minha vida que no momento eu mesmo falei pra mim assim mesmo, meu Deus, onde foi que eu tava? Que eu esqueci do Senhor. O desespero, a angústia, a ansiedade estava tão grande em mim, gente, que eu nem não passou nem pela minha cabeça assim, que tinha um Deus tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso que poderia resolver tudo, mas eu não estava enxergando aquilo. Eu não estava enxergando aquilo, tanto o medo, o desespero, tudo junto, que foi um terror, foi um terror. E meu relacionamento começou a afundar. E eu não tinha mais paciência para o meu namorado. E nisso ele começou também a se sentir rejeitado, porque eu estava mesmo me esquivando dele, porque não era nem por mim. Era porque eu não estava com cabeça mais para relacionamento, não estava com cabeça para nada, eu só estava preocupada mesmo com minha saúde, estava preocupada como era que ia ser minha vida. E nisso, gente, a ginecologista que entrou no meu caso, maravilhosa, maravilhosa. Hoje eu digo a ela que ela é como uma segunda mãe para mim, porque ela fala, se acalma, você fica precipitada por tudo. Ela é um pouco assim, né, grossa, mas é maravilhosa. Ah, vai lá, tire sua roupa, que não sei o que, assim, que como eu já falei nos outros vídeos, né, mas pense em uma mulher maravilhosa, e me acalmou, falou, não é assim, Ana, que resolve as coisas, não é porque você teve pessoas na sua família que teve esse caso que todo mundo da sua família vai ter que passar pela essa mesma situação, não existe. Mas o certo é sim que todos sempre façam os exames de rotina que tem que fazer para ser acompanhada, para saber como é que está a saúde, que a gente não pode também deixar de lado sem se cuidar. Claro que a gente tem esses problemas na família, tem que estar sempre se cuidando mesmo, mas não é dessa forma. E nisso minha psicóloga também conversando comigo, maravilhosa mesmo, maravilhosa minha psicóloga. Uma mulher, oxe, excelente, maravilhosa mesmo, maravilhosa, um amor de pessoa. Me deu tanto apoio. E nisso eu ali, depois quando eu soube de toda a verdade, que eu não tinha problema nenhum, que aquilo foi na minha mente mesmo, meu psicológico que estava muito abalado. Então eu comecei a imaginar muitas coisas, gente, e meus problemas também com meu namorado. E ele ficou também desesperado porque ele perdeu, né, a pessoa que estava sempre do lado dele para tudo, ali apoiando ele e tudo. E no momento eu com meus problemas deixei ele de mão, então ele se sentiu também rejeitado e começou também a dar a recaída dele, que ele tem um problema muito sério com o alcoolismo. E daí ele começou a se jogar fundo mesmo, que ele desistiu mesmo de tudo. Poxa, ela desistiu de mim, eu não tenho mais como viver. E ficou. E quanto mais ele fazia aquelas coisas dele, fazia aqueles vexames dele, aí que eu ia ficando com mais raiva e parecendo que ia me adoecendo mais ainda, gente. E foi uma coisa muito triste na minha vida, mas depois que eu descobri toda a verdade, que eu comecei a refletir, comecei a colocar Deus mais forte ainda na minha vida, eu falei, meu Deus, me perdoa porque eu esqueci no momento da pessoa mais importante da minha vida, né? A pessoa mais importante, o ser mais importante, que estava sempre ali me ajudando, sempre ali me limpando ali, ó, cuidando da minha saúde. E eu num momento tão desesperada, com aquela ansiedade tão grande, que eu não conseguia nem parar para pensar assim. Que foi aquele de lá de cima, maravilhoso, que estava o tempo todo ali me dando luzes, me mostrando o caminho da verdade para mim. E eu sem entender nada, com aquela preocupação, com aquela angústia, com aquele rancor dentro do meu coração, e mágoa e ódio, tudo misturado, porque era tanta coisa para uma pessoa só segurar. E hoje, gente, eu digo para vocês e para qualquer pessoa que Deus é tão maravilhoso na vida da gente, porque às vezes a gente cai sim, porque a gente somos seres humanos, a gente somos falhos aqui na Terra. Então não tem esse que diga assim que não dá uma recaída e caia. Mas quando a gente se levanta e a gente para assim para pensar e ver que aquele Deus lá em cima tá ali, tá fazendo de tudo por nós ali. Tá ali agindo ali, ó, do jeito dele com nós, e a gente não percebe nada daquilo quando a gente cai a ficha, que a gente para assim para analisar e ver como é tão maravilhoso
Hoje, gente, eu agradeço muito a Deus em primeiramente, porque se não fosse Ele ali, eu me dando força e colocando aquelas mulheres maravilhosas na minha vida, como minha psicóloga, como minha ginecologista, né? Maravilhosa, que sempre estava me dando ali, ó, palavra de conforto para que eu parasse um pouquinho e decifrasse o que estava acontecendo comigo. Eu hoje não estaria aqui contando essa história a vocês, que aconteceu na minha vida. E primeiramente agradecer aquele lá, né, que é nosso criador, que está ali sempre nos apoiando, né? Só que ele, né, tem o jeito dele de agir, né? Porque diz assim, né, que Deus age da forma que a gente, né, quer que ele haja. Se a gente não der apoio, se a gente não lutar para que Deus venha, né, limpar, cuidar da gente, entrar ali no nosso psicológico para nos limpar, então ele não vai poder entrar porque ele dá o livre-arbítrio, né, para que a gente faça o que a gente quer da nossa vida. Ele não pode interromper no que a gente não quer. Então foi aquilo que eu não conseguia no momento, eu estava tão desesperada que eu não conseguia no momento, né, parar assim e botar assim Deus na frente de tudo. Mas hoje eu peço perdão primeiramente a Deus porque somos falhos, gente, aqui na terra. Nós somos de carne e osso, somos falhos, não tem esse que diga que não é falho na terra. E agradecer também, né, as pessoas que estavam do meu lado ali, ó, me dando um conselho, me falando coisas boas. E muitas pessoas que me apoiaram também, né, que soube da minha história agora, do que aconteceu, me apoiaram. E tava ali, ó, me dando força ali mesmo. Força, Mara, força, isso vai mudar. E depois que quando reverteu tudo, gente, que eu descobri que eu não tinha problema nenhum, eu só tenho a agradecer a Deus, gente. E isso foi o que aconteceu, gente. Foi uma história que aconteceu comigo que me jogou lá embaixo, que me deixou lá embaixo mesmo, mas Deus, ó, ele me recuperou, que eu subi de novo e tô aqui contando a história para vocês, gente. Tenham um bom dia, tchau, tchau.